Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado por participarem aqui de mais um bate-papo sobre nosso cenário, pessoal aqui da Queluz, os nossos fundos, e para a gente compartilhar um pouquinho com vocês a nossa visão do cenário, o que aconteceu no mês de outubro e como é que a gente está enxergando esse momento para as próximas semanas, no próximo mês de novembro, agora que está se iniciando, né? Eu acho que vale a pena a gente fazer uma retrospectiva. Acho que o mês de outubro foi um mês bastante interessante, com dois momentos bastante distintos, né? Quem acompanha aí as nossas cartas, quem acompanhou o nosso último call, viu, a gente tinha elencado que teríamos três ou alguns pontos positivos que trariam para o mês de outubro um grau de apetite do investidor que poderia ser bastante benéfico ao mercado de ações. Acho que o primeiro deles é que a gente teria o início da divulgação dos resultados das empresas relativo ao terceiro trimestre, e esse resultado das empresas no terceiro trimestre, ela traria já alguma recuperação da atividade, né? Por dois básicos motivos, né? Começava-se a reabertura, a curva de contaminação e mortes pela Covid já estavam diminuindo, e, sem dúvida nenhuma, os efeitos ainda da baixa taxa de juro e também da reabertura da economia como um todo, né? Então, esses fatos todos, eles fizeram com que os investidores aguardem os resultados de terceiro trimestre das empresas com um certo otimismo, e a gente tem verificado isso mesmo, né? Quando a gente já começa a colocar em perspectiva o que tem sido reportado, são bons resultados, na maioria das vezes, né, que mostram justamente isso. Reabertura, né, aquelas empresas que souberam explorar canais múltiplos para estar continuando a acessar os seus consumidores, souberam escalar essa nova forma de venda e de relacionamento com o seu consumidor final. A gente tinha também uma boa perspectiva do ponto de vista macroeconômico político doméstico. Viramos o mês de setembro para outubro com uma visão de um novo realinhamento interno das forças políticas que possibilitariam aí avanços, pelo menos no período que faltava até que se aproximasse demais o período eleitoral, as eleições agora para prefeito, mas que traziam naquele momento também essa baixa de risco, o que também fomentava um bom momento. E por último, no mercado externo, a gente tinha um fator que era importante, né? O Fed, Banco Central norte-americano, ele vinha sinalizando que os seus instrumentos de política monetária tradicionais estavam se exaurindo e que ele precisaria contar com a ajuda de novos incentivos fiscais para que, enfim, continuasse a atração na economia americana. Essa era uma expectativa grande que se negociou durante o mês todo, e isso também trazia apetite aos investidores. Isso tudo muito foi verdade até por volta do dia 20. Nós tivemos uma alta expressiva das ações, o índice flertou aí próximo dos 8% de alta, quando a gente pensa em Ibovespa, aqui no nosso mercado. Mas a partir da segunda metade do mês, a gente vê uma reversão importante de alguns fatores que pesaram no mercado e devolveram ele aí praticamente para o terreno neutro, ou seja, um movimento de subida e descida, bastante volatilidade. Nós tivemos, acho que começa a aproximação da eleição, de fato, nos Estados Unidos, ela começa a trazer um pouco mais de volatilidade, né, um pouco mais de especulação de cenários, quem seria vencedor, qual seria a configuração de governo, isso a gente até vai tratar um pouquinho, apesar de ser bastante cedo ainda, mas é importante a gente tratar, né? A questão da segunda onda de Covid na Europa, principalmente, né, assustando um pouco essa perspectiva de que se aproximaria no final do ano ou de uma hipótese de imunidade de rebanho ou uma certa proximidade de, eventualmente, as notícias
de vacinas e etc., mas a segunda onda na Europa, os novos lockdowns de economia, restrições em economias como a Alemanha, a França, a Inglaterra, com bastante restrição a novas as atividades. Isso foi um pouco de balde de água fria, né, quanto à recuperação, ou ritmo de recuperação que a gente está vendo, né? E acho que no mercado brasileiro, especificamente, nós tivemos uma questão que eu acho que ela é crucial. Muitas vezes existe uma certa dificuldade ou até de não desejo de lidar com ela, mas que até tratamos desse assunto na nossa carta, que é a dificuldade que a gente está tendo em lidar com a volta da inflação, né, e a questão fiscal. Isso foi importante. Nós vivemos aí algumas semanas de uma discussão intensa sobre os impactos que está havendo do aumento do preço das matérias-primas, principalmente a desvalorização cambial, né, sobre os preços, sobre os índices de inflação, aqui no caso principalmente IGPM, e aí uma separação clara em dois grupos de economistas: aqueles que acreditam que a gente, passado essa pressão inicial, esses preços vão tender a se acomodar, porque existe um hiato do produto grande, a economia ainda está num processo recessivo ou num processo aí bastante agudo de falta de crescimento, que já vinha desde alguns anos, e que isso tudo formaria um colchão para que a inflação não se tornasse uma preocupação. Por outro lado, nós temos outros economistas, estrategistas, analistas, etc., que acreditam, sim, que nós temos um problema a ser endereçado. E isso flutuou bastante, nós tivemos bastante discussão nesse sentido, se o Banco Central, eventualmente, em algumas visões um pouco mais pessimistas, já a partir do ano que vem teria que se tornar, que verter a política monetária, etc. Sem de dúvida nenhuma, acho que esses três pontos, eles trouxeram a queda dos últimos 10 dias na Bolsa, né? Isso, sem dúvida nenhuma, prejudicou o rendimento do mês como um todo, acho que de uma forma generalizada, né? Começamos um mês com bastante otimismo e havia motivos para isso, não tinha por que não ter essa visão mais otimista, mas depois entraram em cena esses três novos atores aí que prejudicaram um pouco essa visão, né? Para esse mês de novembro, eu acho que nós tivemos um dos principais fatores que eu acabei de colocar resolvido, que foi a questão justamente da eleição nos Estados Unidos. É natural que, antes de uma decisão importante como essa, a gente tivesse uma diminuição da alocação de risco, né? Inclusive com toda a expectativa que se tem de que se tinha que eventualmente o resultado da eleição fosse questionado na esfera judicial. Acho que todo mundo está acompanhando isso de perto, né? A questão é que hoje nós estamos aqui no dia 5, ainda com bastante... ainda não tem uma definição 100%, mas acho que dá para traçar um quadro, né? A gente estaria falando nesse momento que o quadro, me parece que mostra para a eleição do Biden, né? Mas sem o que o pessoal estava chamando da onda azul, ou seja, seria a eleição do Biden com um cenário de Senado republicano. Isso é interessante porque traz uma configuração de cenário que talvez seja uma configuração de, vamos lá, um cenário positivo, não explosivo, mas que daria alimento, que daria tração para que se continuassem muitos desses vieses positivos. Então, vamos lá, né? Geralmente, talvez a gente tivesse com uma expectativa de que se negociasse um grande pacote fiscal, né? Não saiu antes da eleição, e a expectativa agora é que, uma vez que você tem essas duas forças divididas, esse pacote seja um pouco menor, né? Fez algum preço, mas não é disruptivo, inclusive porque tem uma outra questão, né, que os analistas colocam, né? Um governo Biden é um governo que tenderia a ser menos ruidoso nas suas relações internacionais e que poderia isso trazer, por exemplo, uma maior facilidade de negociação com a China, o que também
desse ponto de vista, você teria aí, eventualmente, a China continuando com a sua recuperação de uma forma consistente, né, sem muitos solavancos, o que se refletiria, por exemplo, no mercado um pouco mais calmo, inclusive com favorecimento aí para mercados emergentes, principalmente na sua vertente de commodities e de fornecimento de matérias-primas. Então, vamos lá, do ponto de vista aí desses investimentos, a gente talvez não tivesse aquele entusiasmo, né, de números perto de 2 trilhões de dólares, mas a gente acha que isso você fica num caminho positivo, um pouco mais suave, né? Por outro lado, nós temos um governo democrata aí, pelo menos na Casa Branca, que é um governo que tende a ser um pouco mais cuidadoso com questões fiscais, com questões inflacionárias, né? Também com questão de regulação, né? E com questão de taxação. Eu acho que era essa a questão que a gente via na pré-eleição, talvez até o movimento do Nasdaq, que era um pouco mais de cautela, né? As empresas, principalmente as big techs, eram empresas que tinham esse risco embutido. Se você tivesse realmente uma mudança estrutural e radical nessa visão, você poderia ser prejudicial ou um terreno menos fácil aí para as big techs, até para bancos, para as empresas de farmacêuticos, etc. Mas essa conjunção justamente desses dois pontos, você ter a Casa Branca democrata, mas manter, né, uma configuração de Senado republicana, a gente poderia ter efeitos menos perversos, menos duros sobre essas questões que eu coloquei. Então, eu acho que, por exemplo, o que a gente viu nos últimos 2 ou 3 dias de recuperação das empresas de tecnologia tem bastante a ver com isso, né, os próprios bancos. Então, de novo, né, é uma agenda que a gente talvez esteja saindo, não sei se na melhor configuração, né? Sai o radicalismo de muitos pontos do próprio Donald Trump, você poderia ter entrado numa visão um pouco mais radical, totalmente democrata, né? Por exemplo, com uma agenda verde super forte, etc. Mas parece que estamos trabalhando com um cenário que as coisas vão ficar no meio termo, que é um cenário talvez seja o mais positivo de todos, né? Então, é bastante interessante nesse sentido, a gente tem visto com bons olhos, né? E aqui, fazendo até uma ponte nesse sentido, a gente, a partir daqueles 20 dias, depois dos 20 dias bastante positivos do mês de outubro, né, a equipe de gestão promoveu algumas mudanças, né, que vão bastante ao encontro dessas ponderações que a gente fez, né, algumas mudanças na carteira. Então, a primeira delas é olhar para justamente ciclos que podem estar fomentados olhando para os chamados materiais básicos. É interessante porque a gente trabalhou o ano inteiro de 2020 com a questão, com foco muito forte, né, como é que as empresas reagiriam, como é que elas teriam a capacidade de manter suas atividades, explorando novos canais. Foi o call clássico, acho que de muitos agentes aí no mercado, de e-commerce, né, de internet, etc. Mas a gente está se colocando uma pergunta que muito bem, isso foi verdade, houve ganhadores, mas a gente, para evoluir a partir de agora, na Bolsa como um todo, grandes empresas, que são players importantes, também vão ter que se refletir cenários nesse sentido. Então, a gente está fazendo uma mudança, fez uma mudança importante, que foi a migração, né, para uma carteira um pouco mais voltada para essas questões. Nesse sentido, a gente tem o aumento de participação doméstico em bancos brasileiros, né? A gente viu resultados bons,
né, como era a expectativa, que a gente já vinha falando com o pessoal, ou seja, os bancos tinham se preparado bem para esse momento de crise, né, de forma que terceiro e quarto trimestre não seriam necessárias que se fizessem novas provisões. Com isso, a gente fez uma migração importante. É interessante que a nossa maior participação na carteira, até pré o anúncio da separação da participação de XP, era Itaú, né? Hoje a carteira do fundo tem 13%, e a gente acha que isso vai ser, além desse caminho favorável, também um motivo de destravamento de valor, e a compreensão maior, a apropriação maior do valor dentro do banco, com essa cisão que está se estudando fazer da participação da XP no banco, né? Acho que vale a pena também colocar que é uma preocupação. Existem dois grandes vetores aqui na nossa carteira a partir, ou três, né, que eu poderia colocar a partir dessa mudança, né? A gente tem uma preocupação, sem dúvida nenhuma, com a questão de como é que nós vamos lidar com a questão fiscal e inflacionária e se ela se mantiver, número um. Número dois, este novo cenário internacional favorável, né, do jeito que se coloca aí. E número três, a precificação de alguns ativos, né? Ou seja, nós estamos falando de tomar cuidado com inflação, portanto, mirar empresas com capacidade de repasse rápido disso, se houver, se persistir essa certa pressão nos preços. Então, nós estamos falando aqui de, por exemplo, as empresas de commodities, né? As empresas de materiais. Destaque, então, para nossas posições de Vale e Gerdau, que juntas significam 16% da carteira, né? A gente tem também uma posição hoje de 10%, uma posição agora no mês de novembro de 10% entre Petrobras e Prio, também olhando para essa questão de que preços podem ser bons, especificamente no petróleo. Existe uma questão que é a nossa expectativa de que um governo um pouco democrata eventualmente poderia levar a dificuldades de expansão, por exemplo, de áreas de exploração de petróleo, e isso poderia levar o preço um pouco para cima com o passar do tempo, o que para a commodity seria bom, né? Então, é uma questão um pouco mais estrutural, né? Como eu já tinha falado, acho que questão financeira, os bancos também muito atrasados, né? São casos bastante emblemáticos do nosso mercado. Nós temos talvez a maior participação nos índices dos grandes bancos, e isso a gente acredita que eles tinham 35% de queda ainda no ano, em alguns casos. Então, a gente se coloca sempre uma pergunta: para que a gente veja, né, os índices caminhando, Ibovespa e IBX, a gente obrigatoriamente passa porque uma performance melhor dessas companhias também se refletindo na bolsa. Então, a gente acha que existe um momento interessante para isso, né? E, finalmente, o terceiro bloco, que são as empresas, vamos chamar assim, os casos de crescimento, os casos que estavam se aproveitando dessa nova economia, que naturalmente continuam, não é que a gente deixa de ter, né? Seguimos com participações grandes de Magalu, de Magazine Luiza, de Via Varejo, as duas somadas 17%, mas já não é mais o maior bloco que foi um dia na nossa carteira, né? O pessoal que acompanha via que nós tínhamos aí perto de 25% nas empresas de varejo, com maior exposição ao comércio eletrônico, e hoje isso já caindo aí para 17%, dando lugar a essas grandes empresas um pouco mais ligadas à economia real, né, ao comércio e ao segmento de matérias-primas, e de, como eu poderia dizer, de mercados transnacionais, né, que tem uma facilidade de repasse, né, de preços, as suas cadeias são muito rápidas, ou são mais rápidas em repassarem preços. A gente tem assistido a aumentos de preços sucessivos no setor de siderurgia, por exemplo, uma preparação das empresas de papel e celulose também para momentos de altas de preços, fora efeitos que eventualmente advenham
do câmbio, da desvalorização do real, que é sempre bastante complicada essa previsão, mas existe um hedge natural também dessa precificação, né? Então, acho que são importantes essas companhias. E o bloco daquelas, como estava dizendo, ligados à economia também, a economia, aí sim, a modificação dos nossos costumes, a potenciais explorações, a potencial exploração de casos de joint venture, de crescimento acelerado. Então, aqui eu estou dando, por exemplo, no nosso caso, o exemplo de Movida. A gente continua com a posição de Movida na nossa carteira, né? Vimos a consolidação ali, a fusão de concorrentes, mas, na realidade, vimos também uma eventual efeito positivo de melhor organização do mercado. Também se fala já em eventualmente aumento de preços, até por falta de carros para alugar, né? Ou seja, existem segmentos que, apesar de a gente estar vendo ainda estarmos, de certa forma, sofrendo os efeitos da pandemia, existem setores que estão saindo na frente, que estão mais aquecidos do que outros, né? É importante a gente falar disso. Então, a gente, fazendo um resumo, os fundos continuam com uma exposição grande, a gente está quase 100% alocados, com esses, acho que seriam esses 3 grandes blocos, né? Teve uma mudança ali nos últimos 60 dias nesse perfil do fundo, migrando um pouco a sua visão para empresas tanto com essa capacidade de pricing, de repassar ou de fazer precificação, exemplo, seja por dinâmicas de preços, seja por dinâmica até de valorização de câmbio. Então, exemplos, papel celulose, siderurgia, e a própria mineração com Vale, as empresas de petróleo que tradicionalmente durante o ano a gente não tinha na carteira, a gente fez essa posição já olhando um pouquinho dessa disciplina que pode vir daqui para frente, né? E bancos, destaque para essa entrada importante do setor financeiro na carteira, também diria que é um destaque isso mudando essa configuração ao longo de 2020. A gente espera, então, portanto, que, para terminar aqui, que encerrado esse pleito eleitoral, não trabalhamos com um cenário que isso vai trazer um ruído desnecessário, um ruído agudo em relação a um questionamento eventual do Trump, etc. Acho que isso não vai estar trazendo muita questão, muito ruído. Então, pesa mais a página virada nesse sentido. Claro que estamos só no D0 desse novo processo. Tudo que se disser hoje é bastante prematuro. A gente tem que, tem que trazer isso, que é prematuro, é tudo uma análise bastante nova, mas a nossa visão, de novo, é uma visão de equilíbrio, com uma saída que seja, talvez, a melhor, menos radical por nenhum dos lados, e que possa ser uma agenda de composição. Tem muita coisa, acho que talvez para 2021, que é um ano que muita arrumação de casa vai exigir. Por exemplo, os países todos saíram com bastante endividamento, vão ter que mostrar disciplina na condição desse endividamento. Para isso, é importante que mercados financeiros, principalmente a parte de juros, esteja tranquila, inflação controlada, para que se tenha tempo de endereçar, por exemplo, no nosso caso, reformas, para que a gente comece a mostrar essa desinclinação de curva de crescimento do endividamento público. Talvez um governo moderado seja o que traga um território melhor para que todas essas variáveis aí trabalhem de uma forma positiva, né, favorável. Então, a gente, de novo, fez mudanças na percepção da carteira, mas a carteira, os fundos estão 100% locados, buscando aí novas altas que possam vir passado esse pleito. Uma das coisas que o pessoal, analistas, etc., acabavam
argumentando que, né, acho que nós tivemos 3 meses aí, agosto, setembro e outubro, em que mercados lá fora, mercados aqui, a gente estava meio parado, um certo zigue-zague, vai para cima, depois realiza, ou seja, ser uma tendência meio definida. Pode ser que agora a gente passado este que era um dos grandes eventos, a gente possa vir a destravar um pouco mais esses mercados de ativos de risco, né? Bom, a gente acho que fica por aqui. Eu não sei se alguém teria alguma questão para a gente debater. E a gente recomenda a todo mundo que leia a carta mensal, que acho que ela tem pontos bastante interessantes e explora essas questões que a gente colocou aqui, né? E a gente se coloca à disposição para estar atendendo aos nossos investidores, debatendo cenários, e o time da Queluz está sempre à disposição de todos. Muito obrigado.